o que podemos considerar uma abordagem tardia. É apenas quando sim. o paciente é adulto? Certo. Uma abordagem tardia, na realidade, ela poderia ser uma abordagem que não se estabeleceu dentro de um protocolo, seja ele qual for. Colocando aqui a minha colega de trabalho. Olá, tia. Buenas tardes. Buenas tardes. Tudo bem? Tudo, bem. tia Mai, tudo. Hoje nós não tivemos a nossa habitual reunião briefing. Então, né? Eu não conseguimos nos encontrar na sala virtual. Eu não sei o que aconteceu, porque é que a gente não conseguiu. Eu chamava, primeiro eu procurava por ti para fazer o briefing e não te encontrava online. Então, né? E depois eu estava assim, meu Deus, tá chegando a hora! Pois é, e o mais engraçado, o mais curioso é que não aparecia o teu nome como online. Não aparecia com aquele sinal de estar online. Ah, tá. E aí, boa eu noite a fiquei todos. em pânico. Muito bem, boa noite. Boa noite a todos. Já passando um pouco o pânico. Já estamos mais calmos. As nossas lives do Atlas Deepcast têm sempre algumas surpresas guardadas à manga. Para aumentar as expectativas e para nos divertir e divertir os nossos amigos que hoje estão aqui conosco já são alguns. Danilo, meu padrinho, Danilo, Vanessa, eu acho que é Vanessa, se calhar, Tainá, Sim, Lívia, Vanessa. Sebas, Spirit, Fissurados pela Sarinha, Newton Silva, Bruno Braga, Amor de Fissura, Leandro Débora, Ione Madrinha, Edlen, Mel Antonelli, Carlos Nascimento, Vanessa Gilberto e Jorge Cru. Muito bem, nós hoje temos assuntos bem interessantes, não é? Temos. A gente guardou um assunto muito bom para tratar o dia de hoje, segunda de carnaval. E assim, não é só segunda de carnaval, né? É o último dia do mês de fevereiro. Então, o dia 28 de fevereiro também é o Dia Mundial das Doenças Raras. E mesmo a fissura labiopalatina sendo a anomalia craniofacial mais comum da área maxilofacial, né? Tem muitos síndromes que não são tão comuns, que são considerados doenças raras e que vêm acompanhados de fissura, né? Como, por exemplo, o síndrome de Golden Hair, o síndrome de Upper, o síndrome de verrucamento Treacher-Collins, exatamente. Então, por isso é um dia que também a gente tem que dar uma visibilidade, porque tem muitos pacientes com doenças raras que também são os nossos pacientes. Sim, algumas cromossomopatias, como a deleção do cromossoma 2, as alterações nos braços do cromossoma 17, e aí uma data deles que nos visitam de vez em quando, felizmente é bem de vez em quando, para a gente poder conseguir dar resposta a alguns deles, mas alguns a gente tem que procurar muitas vezes, procurar ajuda, inclusive fora, na literatura, nas outras equipes internacionais que também trabalham com malformações congênitas. Por isso, de fato, como disse a Tia Mai, é obra. A gente tem que comemorar hoje, sim, o Dia das Doenças Raras, porque não é raro nós encontrarmos com alguma dessas situações que são raras. Isso, e mesmo a fissura labiopalatina sendo tão comum, né, também ainda tem muitos mitos, até muitas sombras ao redor, né? Então, por isso que a gente sempre está aqui fazendo a nossa parte, informando todo mundo, e quem tiver dúvidas pode mandar para a gente que a gente sempre responde. Isso então, aí. tio Rony,
Vamos começar? Vamos embora. Eu vou só abrir as nossas dúvidas aqui. Tá. Isso. Aqui tem a Vanessa, né? Fala, sozinhos somos raros, juntos somos mais fortes. Muito bem. Mesmo, isso aí. Muito bem. Perfeito, é isso mesmo. Então, qual é o tema de hoje, Tia Mai? Então, hoje vamos falar sobre a abordagem tardia, né? Ou seja, quando tem alguns pacientes que mesmo nascendo com a fissura, não tem o atendimento, digamos, dentro dos protocolos, né? Que a gente acostuma, dos que a gente fala, os que a gente tenta adicionar no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas tem vezes que isso não é possível, né? Então, também são pacientes que temos que abraçar e que temos muitas dúvidas para responder. Sim, algumas dessas pessoas podem não estar próximas dos grandes centros, podem estar em situações de distância de algum recurso, podem até não ter informação suficiente para saber que há reabilitação para as malformações congênitas da face, como a fenda labiopalatina, e mesmo algumas outras malformações congênitas. Nós já recebemos aqui malformações congênitas da face que podem também acometer o palato, mas que compõem outro tipo de fissura, de fenda. No caso, por exemplo, o nosso amigão, o Yarley, não é? Exatamente. Que tem uma fenda rara da face. E essas alterações, de fato, fazem com que essas situações estejam mais próximas de nós. O Yarley até teve uma situação de acompanhamento muito pronto, muito rápido, num local adequado, mas algumas pessoas que estejam muito distantes da informação e dos centros de tratamento podem não ter a mesma sorte que teve o Yarley e, eventualmente, passarem por uma vida inteira sem saber sequer que aquele problema teria uma possibilidade de ter uma reabilitação e uma ajuda. Isso, às vezes nem morando tão longe de um grande centro, simplesmente que, por exemplo, aqui você já teve muitos convidados que nasceram com fissura e que, mesmo identificando a fissura, falaram, não, isso fecha sozinho. Não, isso está tudo bem. Só que não está tudo bem, né? Exatamente. Esse é um outro problema que nós encontramos no tratamento de fissuras e, no caso de alguns fissurados, mesmo os que não são tardios, que são a quantidade de informação que desinforma, não é? Aquela informação errada que está baseada em factos que não têm nenhum fundamento científico, são aqueles mitos, aquelas histórias que passam de geração em geração e nada tem efetivamente de verdade, não é? Essas situações muitas vezes estão relacionadas com lendas, com situações que foram aproveitadas de algum evento, de alguma situação que aconteceu no dia a dia de um povo, de uma população, e, no entanto, alguém se lembrou de fazer uma ligação empírica, uma observação, e com essa observação acabar passando a palavra, e a palavra passada de pessoa para pessoa, há uma máxima, uma frase, uma expressão idiomática que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. E essas coisas vão começando a tomar uma proporção muito grande e, por vezes, perde-se o controle dessas situações. Isso, exatamente. Então, vamos começar com algumas das dúvidas, né? Que era o que podemos considerar uma abordagem tardia. É apenas se o paciente for adulto? O que você acha disso, tio Roney? Eu perdi a pergunta, cortou, Mai. Tá. O que podemos considerar uma abordagem tardia? É apenas quando o paciente é adulto? Certo. Uma abordagem tardia, na realidade, ela poderia ser uma abordagem que não se estabeleceu dentro de um protocolo, seja ele qual for. Os protocolos, a gente já falou muitas vezes, são muitos, e as razões por que se escolhe um protocolo são assunto para uma outra pauta, para uma outra conversa. Mas o fato é que, nos protocolos de saúde, nós estabelecemos momentos
em que nós reconhecemos por experiência clínica, por pesquisa científica, por evidência de tratamentos e acompanhamento de longo prazo, nós estabelecemos que há um momento melhor para fazer determinada ação. Então, esse conjunto de ações estabelecido num determinado tempo estabelece os critérios de um protocolo. E sempre que uma pessoa chega nessas situações depois do período suposto da janela de entrada para esse tratamento, será considerado um tratamento tardio. Mas aqui eu acho que a gente hoje pode se focar, porque isso dava para passarmos aqui o resto da noite conversando. Eu acho que a gente pode se focar, Tia Mai, naquilo que nós consideraríamos tratamento tardio, quando os adultos ou adolescentes tardios acima dos 18 anos chegam para procurar tratamentos para reabilitar a sua condição de fissurado, eventualmente sem ter tido nenhum acompanhamento ou tendo tido algum acompanhamento insuficiente ou ineficaz. Exatamente, porque sim, tem um tempo no qual a gente considera ideal, ou seja, que por evidência científica, por acompanhamento e por uma, assim, X quantidade de motivos, tem a evidência suficiente para dizer é o melhor momento. Só que, assim, claro, às vezes, por muitas razões, até, por exemplo, a situação que a gente vivia recentemente, a pandemia, isso atrasa um pouco o tratamento e podem se perder alguns tempos que são considerados ideais. Mesmo assim, se um paciente, por acaso, passa desse tempo que a gente considera ideal, é sempre importante salientar que sempre é um bom momento para tratar. Independente da idade, independente da condição. É sempre muito melhor fazer o tratamento no momento que o paciente conseguiu, que chegou o momento na lista, que chegou o momento na fila. Esse é o momento ideal. Claro, como já ressaltamos, tem momentos que são melhores, que tem talvez um melhor aproveitamento, que se a gente faz nesse momento, os resultados se potencializam. Mas também, mesmo assim, tem pacientes que são tratados de forma tardia, que têm acesso ao tratamento depois de adultos e mesmo assim conseguem a reabilitação, têm uma fala considerada muito boa, ótima e conseguem se relacionar na sociedade sem estigmas, que é o que a gente realmente são os objetivos do tratamento da fissura. Exato. Esse gancho que a Tia Mai dá aqui de conversa, ele é bastante interessante em duas vias, que até uma delas é até mais divertida, que é chegar depois do momento que está estabelecido no protocolo, não quer dizer que não seja proveitoso. Por exemplo, se alguém chegar na nossa live de hoje, daqui a 10 minutos ou daqui a 5 minutos, não quer dizer que não vai aproveitar, porque vai aproveitar muito. Por isso, vocês que estão a ouvir agora, partilhem a nossa live, chamem os vossos amigos para ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Porque o que já foi dito é como o livro que já foi escrito nas primeiras páginas. Não tem como mudar. Agora, é possível mudar o final. Se alguém chegar nessa live, depois dela começar, perdeu uma parte pequena dessa live. Mas quem vier agora ainda vem a tempo de pegar muita informação. Então dá para escrever um final novo para esse livro. E dito isso, também podem fazer coraçõezinhos e essas coisas que é sempre importante. Compartilhar tudo. Isso, exatamente, a gente agradece. Para poder fazer essa informação chegar longe. Agora, voltando para o gancho principal, para aquilo que a Tia Mai estava falando, que eu acho que é muito válido, uma das coisas que eu sempre costumo chamar a atenção dos pais quando vem a primeira consulta, é muito frequente a gente ouvir a seguinte questão: ai, doutor, mas será que nós já viemos tarde ter consigo? Será que nós não perdemos muito tempo? Os pais e os fissurados que chegam à consulta numa equipa nunca vêm tarde. Vem a tempo de escrever um novo final para o seu livro. Mesmo que já tenha escrito 1, 10 ou 20 capítulos, não importa. A gente vai ter sempre alguma coisa que possa fazer
para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Portanto, há muitas ferramentas disponíveis, a medicina está muito evoluída, a ciência está muito evoluída, as pesquisas também e a técnica profissional também está muito apurada e desenvolvida. Por isso, nunca é tarde, nunca se deve pensar no tratamento tardio como uma corrida contra o tempo, no sentido de buscar o passado. O que passou, passou, está tudo bem. Vamos olhar para frente e resolver aquilo que estiver ao nosso alcance para poder fazer desse novo paciente que vai começar o seu processo de reabilitação, um paciente que vai, com certeza, chegar lá na frente com aquilo que nós almejamos todos, como disse a Tia May, com um sorriso aberto e sem aberturas. Isso. Aqui também tem um comentário que aparece. Conheço uma pessoa que iniciou o tratamento por conta própria aos 25 anos, pois a família escondia e tinha medo das cirurgias. Então, isso realmente não é raro de acontecer. A gente ouvir esse tipo de histórias e a gente ver. Inclusive, num grupo que eu participo no WhatsApp recentemente, eu vi uma história que o paciente, assim, ele só fez a palatoplastia com 26 anos, porque ele começou seu tratamento aos 3 meses, 6 meses, foi a primeira cirurgia do lábio. E então, como ele teve umas certas complicações na hora da anestesia e tal, então adiaram o tratamento. Os doutores que estavam, a equipe que estava atendendo ele, não, assim, falaram que não iam continuar no momento, e acabou que ele se mudou de cidade, a vida continuou e não deu essa continuidade. E então ele mesmo, por conta própria, procurou e nem operou na cidade onde ele morava. Ele contatou um grupo e assim uma mãe de um paciente fez contato com um outro hospital e ele teve a palatoplastia aos 26 anos. Mesmo assim, a fala dele está super bem, ele não tem cicatrizes evidentes, não tem, digamos, uma sequela permanente, mas isso acontece muito, realmente, é bem, bem comum. Na nossa história, dentro da própria história do Atlas Deepcast, nós já tivemos uma experiência dessa que foi partilhada pela própria pessoa que veio falar conosco, que foi entrevistada. E como a gente guarda sempre esses vídeos e coloca no YouTube mais tarde, no canal Rony Furfuro, vocês devem visitar, tem lá muitas histórias, muitos testemunhos e muita informação importante. Então lá no canal do YouTube, depois a gente coloca aqui em cima umas tirinhas para poder as pessoas clicarem, e tem lá um episódio que é um episódio que trata exatamente desse assunto, de uma mulher indígena, de uma índia, que nasceu com fissura do palato e a família, a tribo está deslocalizada dos grandes centros, eu já referi isso também em outras lives, ela só começou o seu tratamento depois dos 20 anos também, por uma série de questões de ordem cultural, de ordem geográfica, por uma série de fatores, e o fato é que ela foi se tratar já depois dos 20 anos. Por isso, nessa altura, começou a sua reabilitação e ela hoje tem uma fala perfeitamente compreensível, como foi possível e é possível constatar se vocês forem lá visitar e assistir esse vídeo, que é muito interessante. Por isso, nunca é tarde, essa é a grande questão, e se for adulto, se for jovem, se for criança, há tempos, há timings que são ideais, mas fora do ideal é sempre tempo para se aproveitar e fazer o tratamento. Reabilitação de fissura labiopalatina pode e deve ser feita, no tempo ideal, com acompanhamento precoce, com acompanhamento desde o princípio, mas pode perfeitamente ser realizada, concretizada e obter resultados muito interessantes em qualquer momento. Exatamente. Não é isso? Isso. E até porque, por exemplo, muitas vezes quando as fissuras são tratadas nos momentos certos e tal, como já foi falado em outras lives,
as crianças crescem ao redor das cicatrizes. Isso aí é um fato. Então, às vezes, os pacientes adultos que não são operados, a gente vê que eles têm um desenvolvimento facial sem alterações, não chegam a ter hipoplasia maxilar e uma série de problemas que, às vezes, são causados, vamos falar, digamos que uma consequência da cirurgia, mas também não dá para deixar as pessoas chegarem até a idade adulta sem fazer a cirurgia de lábios de paladar, né, do palato. Então, muitas vezes, esses pacientes que não receberam a cirurgia de crianças, vocês veem que tem o desenvolvimento facial assim, correto, não tem uma deformidade dento-esqueletal tão pronunciada, tão severa como às vezes acontece em pacientes operados, e então só são submetidos a cirurgias de queiloplastia, palatoplastia, e então aí talvez muitos deles se salvam, por assim dizer, da cirurgia ortognática e de outros procedimentos adicionais, por conta disso, porque conseguiram um desenvolvimento, digamos assim, normal ou mais natural, né? Porque às vezes é isso. A cirurgia da queiloplastia e da palatoplastia são necessárias, isso não tem discussão, mas pode, com o desenvolvimento das crianças na fase da adolescência, atrapalhar um pouco no desenvolvimento normal da maxila e criar umas certas deficiências ou deformidades dentoesqueletais. Isso também é uma realidade, né? Todo tratamento implica uma relação custo-benefício que tem que ser pesada e ponderada. O tratamento das fissuras com a queiloplastia e com a palatoplastia não são inócuos porque são eficientes, porque são eficazes. Por isso, não são simplesmente um deleite estético. É uma questão importante. Mas, como é natural, nós, como a Tia Mai está referindo, nós temos que sempre analisar essas situações. Eu acho que essa abordagem da Tia Mai, ela traz à tona uma questão muito importante e rara no dia das doenças raras, que é a cicatriz de Case. A cicatriz de Case nós já tratamos algumas vezes e é, na realidade, uma fenda com uma manifestação que nós chamamos de manifestação menor, uma manifestação pequena. É uma fenda que, na realidade, fechou-se espontaneamente antes do nascimento. E então, a criança que nasce, já nasce com uma cicatriz como se tivesse sido operada. Essas cicatrizes de Cates nem sempre têm interrupção do feixe orbicular. Ou seja, o orbicular é o músculo que anda aqui à volta. E quando esse feixe não está interrompido e é funcional, e é simétrico e tem as suas capacidades preservadas, não há necessidade de nós tirarmos uma cicatriz fisiológica natural para substituirmos por uma cicatriz cirúrgica, que vai ter consequências. Então, essa relação custo-benefício tem que ser sempre analisada caso a caso e tem que ser potencializada de acordo com a necessidade e a indicação específica. E essa live de hoje, ela está muito, muito bacana, porque nós temos aqui, eu fiz questão de fixar aqui esse comentário, a pessoa para quem essa live pode ser muito útil, que é uma das pessoas que tem exatamente um tratamento tardio. Muito bem-vinda, Josi Fissurada, muito obrigado pelo seu testemunho, 29 anos e ainda não fez a palatoplastia, Tia Mai. Ela está começando o tratamento porque só o começou aos 28 anos. Josi, eu vou te deixar aqui uma questão. Se houver alguma dúvida que surja, entretanto, por favor, coloque nos comentários. Nós vamos ter toda a satisfação de responder para quem esta live faz tanto sentido como uma pessoa que tem um tratamento tardio. E se as suas dúvidas forem maiores e tiver mais do que uma dúvida que você gostaria de esclarecer, pede para participar aqui. Estão aqui 2 profissionais que podem te ajudar a entender alguma coisa que quem começou tão tardiamente provavelmente acumulou 29 anos de dúvidas e de questões. Nós estamos aqui para
tentar ajudar naquilo que for necessário. E o caso da Vanessa, da Vanessa, que é, se não me engano, a que está em Tampa. Eu acho que é isso. Que sempre está aqui com a gente. Exatamente. Já é audiência fixa. A Vanessa tem uma fenda minor também. E eu não sei, Vanessa, escreve para nós aí nos comentários. Você chegou a fazer queloplastia ou não chegou? Não fez. Ela não fez. Não fez? Ela até comentou que não achou necessidade de fazer a cirurgia. Exatamente. Mas ela teve uma filha fissurada com a fissura completa no lábio. Então, daí pode acontecer. Então, no caso dela, foi uma manifestação menor. E na filha dela veio com uma manifestação mais evidente. Então, que não fizeram nenhum procedimento. Pois, exatamente. É isso. Pessoal, uma informação importantíssima para que fique já... Vocês anotem nos vossos caderninhos isso, porque é uma informação que vale para todas as pessoas, que não têm fenda do palato, não têm fenda labial visível. Porque as pessoas podem não saber e ter o gene. E estar lá como se fosse uma reserva. E há um momento em que, numa das gerações, essa manifestação pode surgir com sinais e com sintomas, efetivamente. E não é possível prever ou predizer com que intensidade é que a fenda virá, baseado naquela informação, na descoberta de, eventualmente, ter uma situação genética. Pode aparecer de uma forma minor, como foi o caso da Vanessa, ou de uma forma major, como foi o caso da filhinha, que já teve a fenda completa. A situação é, nesse caso, de ordem hereditária e com níveis de manifestação diferentes. Ela tem uma síndrome branquio-óculo-facial. Deve ser óculo-aurículo-vertebral, se não estou em erro, em português de Portugal, tanto para essa designação que a Vanessa nos dá. Parece uma tradução do inglês isso aí. Mas é capaz de ser óculo-aurículo-vertebral. Portanto, a Tia Mai, inclusive, falou sobre essa situação aqui hoje. Por isso, vamos dar sequência nesses esclarecimentos, dizendo então exatamente isso, que se o paciente perder eventualmente o momento mais indicado para a cirurgia, não é nenhuma situação de condenação, é possível nós retomarmos ou começarmos a aplicação do protocolo. Claro que, como eu disse, nós vamos nos fixar nos adultos e para essas situações, esse protocolo terá que ser adaptado. E daí a importância de nunca perder de vista a questão essencial de que tratamento de fissura labiopalatina é multidisciplinar. Não é uma ação que possa ser resolvida por uma especialidade. Exatamente. E no momento que um paciente adulto procura um serviço multidisciplinar ou um serviço que trata de fissuras, o protocolo, por assim dizer, ou a ordem na qual são feitas as cirurgias, digamos que não muda muito do que a gente aplica nas crianças. Porque, em caso esse paciente ainda não tenha feito a queloplastia, é por essa cirurgia que a gente começa. Só que, sim, a gente também tem que considerar em um paciente adulto que vai fazer uma série de exames, de avaliações, exames complementares para avaliar o risco cirúrgico, que isso também é uma questão com anestesia e tudo. Caso o paciente esteja ok, está tudo em ordem, então a gente pode até aproveitar e no momento que faz a cirurgia do lábio, a gente também pode fazer de uma vez a palatoplastia para otimizar os resultados, acelerar um pouco essa recuperação, até porque o risco cirúrgico de um paciente adulto, que é considerado, digamos, ASA 1, ASA 2, que são outras, assim, é um tipo de classificação que a gente utiliza para definir o risco cirúrgico, não é o mesmo do que um paciente que está com 6 meses, 10 meses de idade, né? Então, um paciente que pode suportar
um procedimento cirúrgico mais longo, e então a gente aproveita e faz de uma vez o lábio e o palato. Então, aí pode aproveitar, né, aquele atraso que teve, talvez. Então, a gente aproveita e faz essas duas cirurgias, por assim falar. Caso falte a palatoplastia e o paciente tenha, por exemplo, o tema que a gente conversou ontem no nosso Dropcast, que foi sobre fístulas, que pode acontecer também. Então, a gente faz a palatoplastia e o fechamento da fístula. A gente sempre tenta aproveitar ao máximo os tempos cirúrgicos, porque um paciente adulto, digamos que suporta ou aguenta muito melhor uma cirurgia do que uma criança que tem poucos meses de vida. Exato. Aproveitando as nossas lives, sempre para trazer vocês para o universo dos tratamentos, é importante nós abrirmos o leque de informações sempre que surge uma informação nova. E informações novas são informações para vocês se familiarizarem. A Tia May referiu à classificação ASA, que é da American Society of Anesthesiology. Essa sociedade, ela classifica os pacientes em 5 estações, em 5 tipos de condições da sua saúde. E a classificação 1 é a classificação de perfeitamente saudável, pessoas que são saudáveis completamente, sem problemas nenhuns, e a classificação ASA 2 são pessoas que, tendo doenças sistêmicas, estão perfeitamente controladas, sem necessidade de intervenção médica constante. Por isso, essas pessoas são aquelas que nós consideramos, de uma forma geral, as pessoas saudáveis. Por isso, ASA 1 e ASA 2 significa exatamente isso. Pessoas que não estão com nenhum problema de saúde crônico, nem sistêmico, e que não estão sob tratamento constante e crônico de acompanhamento médico ou medicamentoso. Tá? E essa questão que a Tia May fala das fístulas e dessas situações de aproveitamento cirúrgico, eu também quero chamar a atenção que, mesmo nas crianças que cumprem um protocolo, nós temos todos a noção de que cirurgias são atos que se revestem de uma grande importância e que tem uma visibilidade para os pais e para as famílias e para os próprios fissurados, também uma visibilidade muito grande. Mas a cirurgia, nós tratamos, em geral, e especialmente nós do Atlas Lipcast, não como uma primeira opção, mas como um primeiro recurso. Ou seja, se nós pudermos não optar pela cirurgia, havendo alguma coisa que satisfaça e que atinja o objetivo de forma satisfatória, nós procuraremos avançar com esse caminho. Sempre que isso não é possível, então nós recorremos à cirurgia e, ótimo, cirurgia é excelente porque faz exatamente aquilo que outras coisas não podem fazer. Mas considerando isso, nós temos que ter sempre em mente que nos protocolos cirúrgicos, as cirurgias devem ser concentradas no mesmo tempo cirúrgico o mais possível, para evitar novas intervenções, para evitar repetições cirúrgicas. Então, sempre que é possível, essa estratégia que a Tia May falou, ela é muito importante. Procurarmos fazer com que cada ato cirúrgico seja o mais rentável possível para o tratamento, de forma que a gente faça isso menos vezes. Essa é uma abordagem estratégica, é uma abordagem preventiva para reduzir problemas e riscos e que, entre outras coisas, também, como a Tia May já ressaltou, acelera o tempo de tratamento, o aparecimento dos resultados. Isso, Olá, e que até quando são feitas cirurgias desde crianças, uma coisa que sim é comum na maioria dos protocolos é a menor quantidade de procedimentos cirúrgicos para obter a reabilitação. Claro que, vamos ressaltar de novo, a cirurgia é só uma fase, a gente trabalha de forma multidisciplinar. Isso aqui, a Tia May fala de cirurgia porque, né, é a praia dela, né? Mas sempre, a gente nunca trabalha sozinho, é só uma fase, é só uma parte. Ninguém é mais importante do que
outra pessoa dentro da equipe. E é sempre todo mundo na mesma linha, é sempre todo mundo procurando o bem comum, que é a reabilitação dos nossos pacientes. É isso. E essa questão, então, que a Tia May começou a abordar, a gente vai seguir um pouco mais, vamos viajar um pouco mais nesse raciocínio, que é a questão do protocolo do adulto. O protocolo de tratamento do adulto, ele segue uma essência, uma premissa que atinge todas as pessoas, que é, o primeiro passo é a avaliação, a anamnese. Ou seja, é aquela parte da conversa com os profissionais, com o médico. E se houver um coordenador dentro da equipe que concentre e que distribua as informações para várias especialidades, será aí, nessa sede, isso vai acontecer. Vai recolher todo o procedimento, toda a história clínica desse paciente em pormenores. Portanto, a partir dessa construção da história clínica do paciente é que vai começar o processo de eleição dos tratamentos e a sua sequência. Alguns tratamentos, no caso de pacientes tardios, de pacientes que já chegam com algum tempo de trabalho, alguns tratamentos podem e devem ser concomitantes. O que isso quer dizer? Podem e devem ser feitos ao mesmo tempo. Olha, Inês, boa noite, Inês. Um beijo, filha. Então, essas reabilitações tardias, elas têm exatamente essa característica. Nós precisamos construir a história clínica e se nas histórias clínicas nós conseguimos entender todo o processo que nós vamos elaborar de planos de tratamento, no caso do paciente fissurado tardio, isso ainda se torna mais importante, porque eventualmente nós vamos ter que lidar com algumas situações que foram compensatórias, porque o desenvolvimento sem tratamento vai fazer com que a natureza tenha que atuar para cumprir determinadas situações e vai tentar fazer com que algumas das estruturas se acomodem ou se adaptem, mudando a sua posição, que seria desejável, seria expectável se não fosse a presença da fenda, para uma posição adaptada para cumprir determinadas funções que são importantes por causa da presença dessa fenda. Então, vai haver aqui aquilo que a Tia May falou, uma dismorfia dentro esquelético. O que é isso? É uma mudança na forma da face, do esqueleto facial, para se adaptar a essa situação. Tia May, nós temos aqui uma dúvida. Agora não é exatamente sobre fístula, sim sobre o enxerto. Se acontecer do enxerto dar rejeição, os profissionais costumam fazer? Josi, a primeira questão sobre isso é te explicar o seguinte. Via de regra, os enxertos ósseos vão depender muito da fase em que o paciente se encontra em termos de maturação esquelética. Quando se faz enxertos ósseos com transplante autógeno, ou seja, quando o osso é retirado do próprio paciente, geralmente no osso ilíaco, que é o osso da anca, do osso da bacia, como chamam no Brasil, do quadril, esse osso ele é do próprio paciente. Então, ele vai ser retirado de um lugar e colocado no outro. Então, essa palavra rejeição, ela pode não estar bem aplicada para essa situação. O que pode acontecer de falhar esse transplante é haver uma reabsorção, ou seja, esse osso desaparecer antes de ser aproveitável, ou seja, não se fixar. E o outro processo é que nós fazemos, em geral, a escolha, a eleição desse osso da parte da anca. Por quê? Porque o paciente está em crescimento e vem ali, por aquela zona da fenda, a erupcionar o canino permanente. Então, é importante que seja, de fato, esse tipo de osso ali colocado, porque ele tem uma grande capacidade biológica. No caso de um adulto como o seu, eventualmente, fazendo uma cirurgia de enxerto ósseo, poder-se lançar mão de outro tipo de material para fazer esse enxerto ósseo que consiga um osso mais consistente, porque ele não tem que ser permeável à passagem de um dente. E até pelo contrário, ele pode ser
alvo de colocação depois de uma estrutura implanto-suportada. Por isso, tudo vai depender do tipo de situação que vai se abordar, para que tipo de reabilitação é que vai caminhar. Jamai, sua opinião? Isso, dependendo da fase onde a gente precisa de fazer o enxerto, além da cresta ilíaca, também tem outros lugares que têm uma boa disponibilidade de osso para fazer. Às vezes são regiões intraorais mesmo, como, por exemplo, a região do mento ou a região do ramo da mandíbula. Então, em pacientes adultos que têm a mandíbula já desenvolvida, então, muitas vezes tem uma boa disponibilidade e então, aí, a gente toma o enxerto dessa região e coloca. Então, como você falou, realmente é bem difícil que um enxerto de osso autógeno ou autólogo, ou seja, do mesmo paciente, estou tomando osso de alguma região, seja da mandíbula ou do quadril, calota, da cresta ilíaca, da calota, mas é do paciente. Então, raramente vai existir uma rejeição. O que pode acontecer às vezes é tanto a reabsorção quanto a contaminação do enxerto. Por quê? A gente não só precisa do enxerto de tecido duro, a gente precisa do enxerto, assim, de tecido mole, porque o tecido mole é como o pano que cobre, né? Aquele osso que a gente está colocando no local. Então, esse tecido tem que ser assim, suficiente, tem que ser adequado para cobrir esse enxerto. Então, muitas vezes, a gente tem até que avaliar bem, talvez numa tomografia, a quantidade de osso que a gente vai precisar, fazer um bom planejamento e, muitas vezes, fazer até um planejamento e falar para o paciente, olha, no primeiro momento, não vai ser possível fechar, assim, ou colocar aquela quantidade de osso que você precisa. E a gente vai fazer em 2 fases. Por quê? E ainda mais quando, por exemplo, o paciente tem uma fissura bilateral. Então, a necessidade de osso é maior ainda. E o que joga um pouco em contra é a disponibilidade do tecido mole. Então, se a gente tenta colocar um prégio dentro de uma casinha, não vai dar. Então, a gente tem que colocar um osso que seja, digamos, condizente com a disponibilidade do tecido mole, fechar, fazer, digamos, um enxerto em primeira intenção. Aí a gente faz alguma movimentação ortodôntica, algum tipo de procedimento, e assim, numa segunda fase. Ou a gente faz o outro lado, se é um caso bilateral, ou a gente complementa esse osso para quê? Geralmente é para um motivo de implante, para colocar, assim, reemplaçar 1 ou 2 ou os dentes que forem necessários para fazer a reabilitação protética desse paciente. Então, muitas vezes, nos pacientes adultos, a gente pode utilizar o osso do mento e o osso do ramo da mandíbula, e assim chega a ser até um procedimento um pouco menos invasivo, por assim dizer, porque o pós-operatório de uma cirurgia de cresta ilíaca é um pouquinho mais invasivo, ele precisa de repouso. 2 equipas. Exatamente. Quem vai tomar o enxerto do quadril e quem vai colocar e preparar o leito para receber esse enxerto. Então, são coisas que a gente tem que assim, considerar muito bem, estudar muito bem e a gente até não prometer demais para o paciente. A gente tem que ser sempre realista, falar, a gente entende, você precisa disso aqui, só que nesse momento não vai ser possível e vamos ter que fazer em 2 ou 3 fases. Isso aqui é muito melhor falar desse jeito e fazer dessa forma do que tentar colocar mais osso do que é necessário, do que é possível, e daí, então, contaminar e ter que tirar isso que contaminou e fazer uma outra cirurgia. Então, a gente já estaria tratando com um tecido que já não está da mesma forma, um tecido que já está cicatrizado, que já passou por um processo de fibrose e de necrose, inclusive. Então, não é a mesma qualidade de tecido.
Perfeito, perfeito, Tia May. E aproveitando que a Tia May falou sobre movimentação ortodôntica nessa fase, é importante lembrar para vocês que esse osso que vai ser colocado na zona da fissura, ele não está no código genético do fissurado. Naquela região, o livro de instruções de montagem daquele corpo não prevê que tenha osso ali. Então, há uma tendência natural na renovação do esqueleto que esse osso possa ser reabsorvido. E a menos isso, o que vai garantir para que esse osso tenha maior possibilidade de estabilidade é exatamente a função. Por isso é importante a ação conjunta do planejamento da equipe, para que quando esse enxerto ósseo é realizado, essa estrutura óssea enxertada seja colocada em estresse funcional. Isso garante muito mais estabilidade do que qualquer outra coisa no caso do enxerto ósseo. E aqui eu quero aproveitar esse momento para falar sobre uma coisa, porque a Vanessa fez aqui um comentário, e eu já vou responder a tua pergunta, Vanessa. Ela fez um comentário sobre alguns kits, algumas coisas que havia para fazer enxerto ósseo. Eu acho que mais do que olhar para aquilo que havia, eu quero dizer a vocês que há uma nova janela terapêutica que surge e que já é realidade, já está aplicada, embora ainda em fase de pesquisas, não está disponível para toda a gente, mas já está a ser aplicada e já está em fase de estudos finais, que é o desenvolvimento de material do próprio indivíduo a partir de células-tronco e que faz com que não haja necessidade de buscar osso em lado nenhum. O próprio paciente vai gerar esse osso através de células-tronco. É uma pesquisa da doutora Daniela Franco Bueno e outros profissionais, e a doutora Daniela Franco Bueno vai ser uma das próximas convidadas das nossas lives para vir falar conosco sobre enxertos ósseos com base em biomateriais e essa pesquisa genética maravilhosa que a Daniela faz. É uma super profissional, uma grande amiga do Atlas Deepcast, uma colaboradora do Atlas Deepcast e que está na linha da frente dessas pesquisas e vai nos trazer isso. Por isso, o futuro reserva menos cristas ilíacas abertas, menos rádios abertos, menos calotas cranianas, menos mentos abertos. Provavelmente, as próximas fissuras de um futuro muito breve vão ser preenchidas com material desenvolvido em laboratório e do próprio paciente a partir dessas células-tronco. Então, essa era o comentário que me apetecia fazer sobre essa questão. Mas eu tenho uma pergunta da Vanessa, Tia May, e eu vou te colocar essa pergunta até com alguma curiosidade, porque é uma questão que nós ainda não falamos sobre ela. Eu acho que nós não abordamos esse tema ainda. E vamos falar sobre ele pela primeira vez aqui, diretamente aqui ao vivo e a cores. Ela diz o seguinte, que alguns profissionais dizem fazer a gengiva na palatoplastia e que não precisa de enxerto ósseo lá na frente. O que vocês falam sobre isso? Porque é um protocolo muito diferente daqui dos Estados Unidos. Ela vive na América, então vamos ouvir a Tia May e eu depois dou a minha opinião sobre esse assunto. É que, assim, tem vezes que é abordada na queiloplastia também, é feita digamos, uma gengivoplastia ou alveoloplastia, né? Para tentar fechar essa comunicação da fissura alveolar. Tem muitas vezes que é feito isso e também tem outros protocolos ou técnicas cirúrgicas que utilizam o retalho do vômer, que é um osso mediano que sempre está visível no momento que tem a fissura, geralmente as fissuras completas de palato. Então, muitas vezes é aproveitado um retalho desse osso, ou seja, o tecido que cobre esse osso, uma parte, a gente rota esse retalho e leva na porção da fissura alveolar. Então, isso tem uma tendência que quando é fechado e o volume é restabelecido, muitas vezes, se é aplicado num paciente mais novo,
que têm um potencial de crescimento, como no caso de um paciente de 6 meses, 9 meses, no momento que a gente está fazendo uma segunda fase, a palatoplastia, ou a gente faz uma radiografia ou uma tomografia de acompanhamento, dá para ver que tem uma ponte óssea que se formou por conta da cirurgia que foi feita naquela época. Então, sim, tem resultados. Não em todos os pacientes tem o mesmo resultado e são técnicas específicas que tratam disso. Então, claro, seria muito... Isso sempre e são desenvolvidas com a tendência que futuramente os números de cirurgias sejam reduzidas mais ainda, pela questão que a gente está falando de diminuir o risco cirúrgico. Então, sim, em muitos casos é uma realidade e tem muitas pessoas que aplicam e que têm bons resultados com isso. Então, uma das pessoas que faz isso muito é um doutor com quem você, inclusive, tem comunicação, né? Que é o Dr. Sommerland, e a maioria dos pacientes que são operados com a técnica dele tem esse resultado, de ter uma ponte óssea na fissura alveolar. Então, agora, continua, é com você. A minha opinião sobre isso é que um dos pontos essenciais de se estabelecer um protocolo é exatamente nós termos alguma coisa que seja aplicável e reprodutível na maioria das vezes. Essa é a grande questão e é o grande desafio, é a reprodutibilidade de uma técnica ou de uma opção terapêutica. E essa reprodutibilidade, no caso da intervenção precoce, já foi alvo de uma mudança de abordagem ao longo de muito tempo. Há uns anos largos, eu me lembro perfeitamente que havia, inclusive, a tendência que nós chamamos de enxerto ósseo primário. Havia a técnica de enxerto ósseo primário, que se fazia exatamente na altura da erupção dos primeiros incisivos permanentes, fazia-se um enxerto ósseo primário. E, durante alguns anos, essa técnica foi dominante. E depois, na altura dos caninos, acabavam por trazer a situação de fazer o enxerto secundário novamente, porque, entretanto, o osso foi reabsorvido porque não havia estresse funcional. A questão é que, nas fendas onde essa técnica está objetiva, ela tem uma questão que essas crianças não vão ter incisivos laterais à partida, mas podem ter dentes supranumerários. O que é que são dentes supranumerários? São dentes que nascem depois da dentição normal, ou seja, fora daquilo que é o normal dos dentes. Para quem tem dentes a menos, porque teve uma fístula, uma fenda, para quem tem a ausência do incisivo lateral, ter um dente supranumerário que surja, que nasça nessa região ou próximo dela, pode ser extremamente interessante, porque esse dente poderá ser eventualmente, se possível, utilizado como incisivo lateral numa reabilitação protética com uma coronoplastia. O que é isso? Vão fazer uma plástica da coroa desse dente e transformá-lo naquele dente que falta. Então, esses dentes, quando erupcionam, eles acabam por gerar o tal estresse funcional na zona óssea. Quando nós não temos esse estresse funcional, a tentativa de reabilitar essas fendas precocemente aposta em situações de alteração da posição da coroa clínica. Então, nós temos zonas ósseas, no caso daquela zona da fenda bilateral que a tia Mai falou, são a pré-maxila, que é a zona anterior, onde deveria ter 4 incisivos e às vezes só tem 1 ou 3 ou 2, conforme a afetação da fenda. Nesses casos, às vezes o espaço da pré-maxila é insuficiente para acomodar os incisivos. Então eles torcem-se, eles rodam na sua formação para poder erupcionar de alguma forma. E essa abordagem do enxerto ósseo primário acabaria por criar uma extensão óssea que permitiria mais largueza e mais facilidade para a erupção dos dentes. No entanto, a reprodutibilidade disso deixou cair, porque ao ter que repetir esse enxerto ósseo e considerando a necessidade de ter um enxerto ósseo
para um canino, que é um dente muito importante sobre várias estruturas, inclusive pela sua própria ancoragem, porque é uma raiz poderosíssima, grande, robusta. O que acontecia é que, por fazer essa primeira intervenção, aquilo que é a relação custo-benefício, que a Tia Mai falou das cirurgias, acabava por deixar algumas fibroses, algumas aderências nesse tecido, que dificultavam o segundo enxerto ósseo e fazia com que o índice de dificuldade no segundo enxerto ósseo, no enxerto ósseo secundário, acabasse por aumentar. Então, durante muito tempo, o enxerto ósseo primário começou a cair em desuso. E depois, recentemente, alguns colegas retomaram essa abordagem de fazer o enxerto ósseo primário ou, no caso, até fazer mesmo a cirurgia logo na queiloplastia, fazer uma primeira alveoloplastia para tentar fazer com que esse processo se estabeleça mais cedo. A grande questão é a reprodutibilidade. E, principalmente, por quê? Porque a variabilidade das formas das fendas é muito grande. E então, o que acontece é que, se houver um desalinhamento da arcada dentária, e isso é bastante vulgar, a minha experiência clínica, e é só a minha experiência clínica, isso não é nenhuma verdade absoluta, a minha experiência clínica me mostrou, pelos estudos e pelos factos, pelas crianças que eu vi, que sempre que há um desalinhamento da arcada dentária, o sucesso da ponte óssea é muito mais baixo. E considerando que o desalinhamento é uma dominante, é maioritário em relação às pré-maxilas alinhadas, eu acho que essa opção terapêutica não deve ser abandonada, não deve ser ostracizada, mas não será possivelmente, e não é na nossa equipe, uma primeira escolha. Por isso, como a Tia Mai falou, o Brian Summerled trabalha algumas técnicas muito, muito interessantes do ponto de vista cirúrgico, especialmente a palatoplastia de Summerled, que tem sido cada vez mais adotada pela beleza da eficácia que consegue produzir. Mas, de fato, nesse caso que nós estamos a falar, a grande situação, a grande questão é se nós vamos ter esse enxerto ósseo eficaz e suficiente para valer a relação custo-benefício na altura de fazer o enxerto, que é definitivamente muito importante e absolutamente mais comprometedor por causa da necessidade do canino. Ficar com um canino erupcionado para dentro da fenda é bastante mais complicador da reabilitação do que propriamente rodar um incisivo lateral, um incisivo central e colocá-lo na sua posição depois de ele estar erupcionado. Por isso, não é uma questão simples, por isso é que eu achei muita graça e pertinente essa questão, mas de fato é uma questão muito discutível e que caberia melhor se a live fosse uma live de enxerto ósseo secundário ou de enxertos ósseos. Porque a live de enxerto vai ser parte 1, 2 e 3, porque a gente sempre cai no mesmo ponto. É verdade. E os pacientes tardios ficarão agora a aprender um pouco mais sobre enxertos ósseos. Enxerto, exatamente. Que também é importante. Isso, Vanessa, porque também precisa. Ficou esclarecida? Põe aí nos comentários, Vanessa, se ficou esclarecida. Quem está assistindo a live, que também já fez enxerto ósseo, escreve aí, eu fiz enxerto ósseo, para a gente poder saber quais são os fissurados que já fizeram os enxertos ósseos. E, continuando, então, retomando o nosso tema, vamos retomar o nosso tema, Tia Mai. No caso dos pacientes que nós chamamos tardios, né? Nós temos outros passos para terem atenção. Nomeadamente o quê? As cirurgias reconstrutivas, né? Que também serão necessárias, nomeadamente em termos da arcada dentária ou até da face. Isso.
Muitas vezes são chamadas de cirurgias reconstrutivas, mas realmente não deixam de ser uma queiloplastia, uma palatoplastia, muitas vezes realizadas no mesmo tempo cirúrgico, e por isso aquela, assim, o nome até mais, né, mais forte, porque realmente vão reconstruir várias unidades anatômicas no mesmo momento, mas não deixam de ser diferente a Vanessa, o caso da Vanessa, da filha da Vanessa, parece que a filha da Vanessa tem uma micrótia. Então, acho que a filha tem uma micrótia. Então, daí, realmente, as cirurgias também dependem muito da idade, né? Porque já a gente também viu muitos vídeos e outras experiências. Por exemplo, pacientes que têm 60, 67 anos, que nunca tiveram uma cirurgia. Então, nesse caso, cabe de novo aquela parte do risco cirúrgico. Então, vamos supor, chega um paciente de 60 anos que tem alguma comorbidade, mas precisa de cirurgia de lábio, ele assim, conseguiu viver a sua vida, fazer tudo, só que tem a fenda. Então, a gente faz a cirurgia reconstrutiva ou a queiloplastia, além de uma questão de função, mas é por uma questão de estética, de ter a sua... Assim, o procedimento que deveria ter sido feito na vida, como também eu já vi nesses dias um vídeo que o sonho de uma paciente de 67 anos era passar um batom. Então, sim, realmente, no caso dela, era fazer a queiloplastia, ela passou o batom e ela cumpriu o sonho da vida dela. Então, mas nesse caso, eu não vou submeter uma paciente de 67 anos, agora vamos fazer isso, vamos fazer o enxerto. Não, porque a paciente chegou nessa idade muito bem, a saúde está ótima. Então, a gente abre mão de certas coisas e faz as coisas essenciais. Então, tardio, mas tardio dependendo do estágio da vida, né? Então, aí também a gente tem que ponderar. Eu acho uma questão importante a gente não deixar de citar, Tia May, que às vezes as pessoas questionam se essas situações de tratamento tardio, dessas reabilitações, se ela é meramente estética. Eu acho que hoje em dia não se pode falar em meramente estética, porque estético envolve muitas vezes uma questão importantíssima que é a autoestima. Exatamente. E a autoestima é uma indicação cirúrgica, sim. Se a pessoa não está feliz, se isso condiciona a sua vida de alguma forma, é uma indicação cirúrgica, sim. E estética não é uma coisa que hoje em dia as pessoas colocam banalizar, um valor menor, banalizado, exatamente. Para uma mulher, por mais que haja a cultura ainda vigente da separação, da segregação entre homens e mulheres sobre determinados valores, mas para uma mulher de 67 anos, passar batom tinha uma conotação importantíssima. Os homens ainda da minha geração e até de uma geração mais jovem poderão não entender isso, mas a verdade é que para essas pessoas passar um batom no lábio lhes conferia um empoderamento, uma assunção da sua condição na sua plenitude, que muitas vezes pode ter referências subliminares que nós não podemos julgar, não podemos avaliar. E não podemos diminuir a dor do outro. Exatamente, porque a dor maior do mundo, Tia May, a maior dor do mundo é a sua de hoje. Porque a sua dor de ontem, ela é maior do que a de qualquer outro, mas já não é maior do que a de hoje, porque a de ontem você já perdeu um pouquinho a referência. E não é tão grande a de amanhã quanto a de hoje, porque a de amanhã ainda não chegou, você não tem bem aquela dor. A sua dor de hoje é a maior dor do mundo. Então, nunca nós podemos fazer julgamentos, juízos de valor sobre a dor que o outro sente. É importante respeitar o sentimento, o conceito de qualidade de vida. Esse conceito é muito importante. Não basta a gente viver, sobreviver. A gente tem que viver com a oportunidade de sorrir, um sorriso aberto, sem abertura, e principalmente que esse sorriso reflita felicidade na alma. Exatamente.
Muito bem. E se um dia eu tenho uma paciente que nem essa, de 67 anos, além de atender, eu vou adotar como uma avó. É, Acho a coisa eu mais tenho. linda do mundo. Olha que legal, a Vanessa está dizendo uma coisa aqui tão importante, e é preciso tanto que as pessoas tenham isso em linha de conta também. A Vanessa refere aqui que nunca passou batom no lábio, porque, como tinha um formato diferente, ela achou que não ia ficar legal. Então, ela tinha medo de fazer a cirurgia e não se reconhecer. E hoje ela se aceitou. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Pessoal, o autoconhecimento, o reconhecimento é uma coisa muito séria. E muitas vezes as pessoas se metem em aventuras sem medir essa consequência porque desconhecem. Então, é muito importante aquilo que se explica antes é explicação. Aquilo que se diz depois cheira a desculpas, mesmo que seja explicação. Então, chamem sempre a atenção e prestem bastante atenção no seguinte: qualquer intervenção plástica na face pode provocar uma situação que nós vemos às vezes acontecer numa forma pequena, numa pequena amostra nas crianças fissuradas do lábio, com as mães e não com elas próprias. Mas quando é com a própria pessoa, essa situação é muito maior. Um cirurgião plástico pega um paciente e restaura a sua face e cria uma outra pessoa. O grande problema é que essa pessoa passou uma vida inteira a olhar-se e a reconhecer-se. E, de repente, quando ela olha depois da intervenção cirúrgica, ela não se identifica, ela não se reconhece. E isso pode trazer critérios de avaliação muito importantes. Sempre que uma cirurgia possa alterar o reconhecimento de uma pessoa, essa pessoa deve ser avaliada. Vamos continuar a bater na mesma tecla do problema, que é tratamento de fissura labiopalatina é um tratamento multidisciplinar. Então, o que é preciso fazer? Se a intervenção pode alterar essa forma, de maneira que a pessoa possa ter até uma questão de identificação pessoal posta em causa, ela deve ser avaliada primeiro em psicologia, ela deve fazer um trabalho de autoconhecimento, porque hoje, a Vanessa acabou de dar aqui o testemunho, ela hoje se aceita, ela está bem com ela, está legal, bacana, então ela não quer essa intervenção. Mas isso poderia ter sido um grande problema de fato, se na verdade ela depois acordasse depois da cirurgia, olha o que ela está a dizer aí, ela acordasse depois da cirurgia e dissesse: quem é essa pessoa que está ali na minha frente? Quem é essa pessoa que está aqui no espelho? Será que ela ia ser mais feliz por poder passar o batom e não se reconhecer? É uma questão que não somos nós que vamos responder, não é o cirurgião que vai responder, não é o psicólogo que vai responder, é o próprio paciente que tem que encontrar essa resposta. E para ajudar a encontrar essa resposta é que existem nas equipas o apoio em psicologia, exatamente para procurar encontrar essas respostas antes de dar o passo, antes de tomar essa decisão. Muito obrigado, Vanessa, por essa chega muito importante. Então, bom, já estamos vendo o horário, eu acho que então é isso, pessoal. Eu vou ter que fazer um corte na gravação, né? Escapou. Há coisas que saem automaticamente, é o problema de estar ao vivo, gente. A gente, às vezes, comete pequenos deslizes. E eu, como já sou velhinho, tenho algumas expressões que já são do meu tempo. Não ficou nada fora do padrão, tio Rony. Foi tudo muito bem colocado. Não se preocupe. Eu estou vendo por causa do tempo, né? E que a gente sempre estabelece 1 hora de live, isso aqui nunca é 1 hora. E, bom, realmente esperamos ter abordado o tema de uma forma bem abrangente, assim, e também
falando de certas coisas específicas e muito importantes. Caso fique alguma dúvida, algum tema que ainda queiram abordar sobre isso, que é o tratamento tardio, pode mandar para a gente, que a gente, com o maior prazer do mundo, está aqui toda segunda-feira para conversar. Então, né, a gente tem 999 episódios ainda pela frente da primeira temporada, então não tem problema. Pode mandar. É isso mesmo. E a gente pede a vocês, porque se vocês transmitem a nós as preocupações, as dúvidas de vocês, se vocês nos enviam as mensagens a fazer questões, a gente consegue planear as lives, fazer os temas de acordo com aquilo que é importante para vocês. Porque o objetivo do Atlas Lipcast é exatamente guiar vocês para um sorriso aberto e sem aberturas, para que a gente consiga esclarecer as vossas dúvidas, trocar palavras médicas em coisas simples, de forma que esteja ao alcance de todas as pessoas. Esse é o grande desafio do Atlas Lipcast, descomplicar a fissura, a fenda labiopalatina. E nós estamos cada vez mais perto de entender esse conceito de uma forma dinâmica, exatamente porque vocês vão nos fornecendo essas dúvidas, vocês trazem as vossas dúvidas e as vossas questões até a gente. Portanto, continuem a fazer isso, partilhem as nossas lives, comentem as nossas lives, ponham aí os gostos, os coraçõezinhos, essa coisa toda, mandem essa informação para todo lado, para que a gente consiga, de fato, sair do mundo da restrição que, às vezes, as paredes de pequenos centros de tratamento, por muito grandes que sejam, acabam por ser. A população é muito grande e haverá certamente muito mais fissurados nas casas vizinhas a vocês do que vocês podem imaginar ou do que as próprias pessoas podem imaginar. Portanto, é preciso que a gente não se esqueça, esse ano nós temos uma campanha para fazer e vamos trabalhar muito afincadamente para que a gente consiga perceber se realmente anda por aí algum céu da boca onde não há uma estrelinha que devia lá estar. Não é? Algumas pessoas já sabem o que é, outras não. Quem não souber, vai em https toque no céudaboca.com e vá saber do que é que se trata. Vamos procurar a vossa estrela guia. Tchamay. Isso. É sempre uma delícia fazer essas lives contigo. A gente se diverte, acima de tudo, com aquilo que a gente mais gosta, não é? A gente trabalha com um tema que nos apaixona. Por isso, nós somos, como disse a Vanessa, que é fissurada nessas lives, nós somos fissurados pelas fissuras e pelos fissurados. Por isso. É muito amor em todas essas vivências e todos esses poemas de vida que a gente tem aqui. Muito, muito bem-aja a todos vocês. Gratidão. Tchamay. E até o próximo encontro. Obrigada por todos que estavam aqui na segunda-feira de carnaval, né? Verdade. Legal aí, ó. Segurando forte, fora do paticundum. E estamos aqui para fazer uma live sobre fissura com uma audiência boa. Então, gratidão. Um português por adoção e uma venezuelana, claro que a gente não teve tanto apelo para o carnaval, mas olha, ainda bem porque muita gente aqui conosco. Muito obrigado. Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.